Bom, vamos lá começar a segunda aula, né, do nosso processo de introdução à lógica de programação. Vou fechar aqui essa janelinha. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? É claro que não. Então, vamos falar sobre o que hoje, Daniel? Vamos lá dar uma olhada. Deixa eu compartilhar minha tela, né, que fica mais fácil vocês acompanharem. Então, hoje, perdão, estava com problema na garganta. Hoje vamos falar sobre tipos de dados e instruções primitivas, dando continuidade àquele assunto que foi a primeira aula, né? Essa é a segunda aula, tipos de dados e instruções primitivas. Então, tipos de informação. Como nós estamos trabalhando com lógica de programação de computadores, vamos falar um pouco do computador, tá certo? Computador é essa ferramenta que nós temos atualmente, a ferramenta mais robusta para manipulação da informação, manipulação, processamento da informação, tá certo? E que a gente, para fazer essa manipulação e processamento da informação, a gente tem que programar essa ferramenta através de algoritmos. Quando falo de computadores, pessoinhas bonitas, lembrem-se que nesse universo entra smartphone, entra também Smart TV, entra... Deixa eu ajustar aqui a tela, tá? Formatar a tela ao fundo. Deixa eu ver aqui. Um gráfico, não. Quadrado. Entra smartwatch, tá certo? Computadores, notebooks, tá bom? Então, é esse universo. Então, vamos botar aqui nossa aula número 2, tá bom? Então, nós temos, só aumentar aqui a letra. Aqui, nosso segundo encontro. Então, aqui, aula 2. Qual é o assunto? Vamos ver novamente lá. Oh, Nina, minha gata pulou aqui em cima do computador e lascou tudo. Pronto, já terei ela. Então, o assunto de hoje: tipos de dados e instruções primitivas. É aula 2, pessoal, muito embora esse slide aqui tenha aula 3, tá certo? Porque esse é um slide que eu uso nas minhas aulas numa faculdade, que eu dou aula. Então, tipos de dados e instruções primitivas. Vamos lá ajustar aqui para vocês ficarem centrados. Então, aqui, ó. Tipos de dados e instruções primitivas. Pronto. E tá aqui, ó. Chamar a atenção da galera. Tipos de dados e instruções primitivas. Então, nesse universo, nós iremos falar, logicamente, de programação de computadores, né? Aqui, ó, nós iremos tratar os computadores como as ferramentas que iremos programar, certo? Então, quando eu falo computador, pensem aí, notebooks, computadores de mesa, tá aqui PCs de mesa, tá certo? De mesa,
Smart TV também né? A gente tem aplicativos, assim como nós temos para smartphones, tá certo? Todos são computadores digitais no universo de hoje, tá? Você está vendo aí na meados de 2023, se você está no futuro, tá certo? Não chame esse vídeo de cringe, tá bom? Porque era o contexto da nossa época. Então, estamos tratando aqui tipos de informação. Então, vou só centralizar aqui, porque eu gosto de ir anotando e colocando os tópicos, né? Então, tipos de informação. Tipos de informação. Tá? Então, já que estamos programando computadores, que são as ferramentas no estado da arte dessa tecnologia, muito embora os computadores de hoje não tenham nada a ver, tá certo, com os computadores de 100 anos atrás, tá bom? Mas aqueles também eram chamados de computadores. Assim, o conceito é o mesmo, né? De arquitetura, de entrada e saída de sinais para processar, mas a capacidade de processamento hoje é gigantesca, incomensurável perto do que era antigamente, né? Então, os tipos de informação que nós temos são basicamente esses aqui, que nós lidaremos com nossa programação, tá certo? Nós precisaremos, deixa eu fechar aqui, não, nossas programações que faremos, tá certo? Não está aceitando? Vamos, agora você vai, não é possível. Agora foi. As programações que efetuaremos são basicamente instruções e dados. Então, vamos ver o que vem a ser instruções e dados no universo da programação, tá bom? Instruções são comandos que a gente vai mandar ao computador fazer ações. E os dados serão o conjunto de dados nos quais as instruções operarão para processar, para ver o correto processamento, o processamento desejado por nós, tá certo? Daí, que tipos de dados nós temos? Então, vamos supor, alguns tipos de dados aqui nós utilizaremos bastante nas práticas de programação. Então, nós temos tipos de dados inteiros e tipos reais, tá bom? Então, vamos aqui. No universo dos algoritmos e da programação em C, né? Então, vamos colocar aqui de forma clara para a compreensão. Tipos de dados. Nós temos vários tipos de dados. Então, vamos partir aqui, dos dados numéricos, tá certo? Numéricos. Então, se a gente relembrar lá da matemática, do universo da matemática, temos conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos, que aí tem conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, basicamente, iremos trabalhar com dois tipos de conjuntos aqui. São conjuntos dos números inteiros, tá certo? Então, nós temos números inteiros que não são fracionados, né? Então, basicamente, ele vai de valores negativos, no caso da matemática, vai de números menos infinitos, né? Valores que está lá em menos infinito, aí passa por
menos 953, né? E assim vai, por exemplo, até chegar a menos 4, menos 3, menos 2, aí menos 1, aí vem o 0, e aí começa os números positivos, né? 1, 2, 3, assim sucessivamente até mais infinito, tá bom? Então, esses aqui são os números inteiros. É claro que na matemática esses conjuntos são infinitos, mas no computador o buraco é mais embaixo. A gente vai chegar lá no momento, tá certo? E também nós temos o conjunto dos números reais, tá certo? Quais são os números reais? São os números que englobam o conjunto dos números inteiros, ou seja, dentro dos números reais a gente tem também valores inteiros. Vai no mesmo sentido, né? De menos infinito até valores para o mais infinito, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o valor 3, quer dizer, menos 3, né? Vamos supor aqui. Vamos supor que temos também aqui o valor menos 1,4759, tá certo? E assim vai. Temos o valor 0, temos o valor 1, temos o valor, vamos botar aqui reticências, 1 ponto, deixa eu ajustar aqui, peraí. 1,768, tá certo? E assim vai caminhando até chegar mais infinito. É lógico que, lógico não, né? Se observarmos, a gente tem, além de valores inteiros, como esses exemplificados aqui, ó, menos 3 é inteiro, 1 é inteiro. Nós temos também os valores fracionados, que tem a parte fracionária, que é logo depois do ponto. Então, aqui é 1,4759. No Brasil, a gente usa a notação da gente, que é 1,4759, né? Na notação internacional é o ponto, tá certo? Então, aqui tem 1,768. Como estou tratando de uma ferramenta internacional, que é a linguagem de programação C, nós iremos utilizar o ponto. Tem como mudar isso, Daniel? Tem. Tem bibliotecas hoje em dia de programação na linguagem C que altera para a linguagem regional, né? A linguagem da gente. Tá certo? Então, esses são os tipos de dados numéricos. E aqui no slide a gente tem uma explicação mais abrangente, né? Que os tipos inteiros são números positivos ou negativos, excluindo-se números fracionários. Então, aqui, ó, nós temos menos 56, 7, 98, 0, 5.523, menos 1.012, são exemplos de números inteiros, dos tipos inteiros, né? Temos também os tipos reais. São dados numéricos inteiros em números fracionários. Então, entra, além dos números inteiros, também entra os números fracionários. A gente pode ver, por exemplo, aqui 7.6, 98.004, 0, e assim vai. Vários exemplos para vocês perceberem. Então, a gente disse que a representação na linguagem de programação é do ponto flutuante, tá certo? Tanto que na linguagem C, a gente chama, aqui, ó, isso aqui na linguagem C agora, tá? Não está bem em evidência. Tá aqui, ó. Na linguagem C, os inteiros, tá aqui, ó. No C, os inteiros são chamados de tipo int. Quer dizer, existem vários tipos de inteiros na linguagem C, mas o int é o mais básico, né? É o mais, vamos dizer assim, intuitivo. E os reais, também na linguagem C, a gente tem, acho que mais 2 tipos de conjuntos de números reais, mas o mais simples, mais utilizado é que a gente chama de float. Então, quando a gente vai declarar um dado inteiro, quando a gente vai utilizar um dado inteiro, a gente usa essa palavrinha int antes, uma variável inteira, e uma variável real, a gente usa a palavrinha float. Tudo bem, pessoal?
Na linguagem C, tá? Em outras linguagens pode ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, nós temos também, ó, tipos de dados literais. Nossa, o que é que vem a ser literal? Literal é o que usa letra, né? Então, no nível do pseudocódigo, vocês lembram que a gente está programando, né? A gente está aprendendo a fazer uma narração, diagrama de blocos ou fluxograma, e também a descrição em pseudolinguagem, ou pseudocódigo, né? E aí, no nível do pseudocódigo, os dados literais representam sequências contendo letras, números e símbolos especiais, entre aspas duplas, tá certo? Então, é sempre indicado entre aspas duplas. Então, também é chamado dado alfanumérico, ou mais utilizado, string, tá certo? Então, quando vocês virem algo entre aspas duplas, vocês já sabem que são dados literais. Então, vamos colocar aqui, ó, dados literais. Vou só subir a telinha. Então, aqui. Literais. Já que estamos manipulando dados, né? Então, literais também são chamados de alfanuméricos. Aqui, ó. Alfanuméricos. Por quê? Pode ser do alfabeto ou números, entre aspas. Alfanuméricos, ou, na linguagem de programação, a gente chama de strings, tá certo? Do inglês. Então, nós temos que tipos de dados que englobam os dados literais. Então, são caracteres alfabéticos, que aí vai do nosso alfabeto, né? Por exemplo, o conjunto que vai de A até Z, né? B, C, e assim vai, sucessivamente até chegar no Z. Também temos caracteres especiais do teclado. Que caracteres especiais? Por exemplo, asterisco, acentos, né? Isso aqui também são, tá certo? E vários outros. E números. Beleza. Mas como é que eu uso isso, Daniel? Porque o que você falou aqui, por exemplo, número, eu já estou utilizando lá em cima. Como é que eu uso isso aqui como um dado literal? É o seguinte, a gente está falando de dados que nós vamos manipular. Por exemplo, colocar em variáveis, tá certo? Então, quando eu quero deixar claro que eu estou utilizando uma string, ou string, né? Então, o que é que eu faço? Eu deixo claro que a representação está entre aspas duplas. Então, a observação aqui de vermelhinho, ó. Sempre é representado entre aspas duplas. Então, trazer exemplos aqui, ó, para vocês. Então, nesse inverso, por exemplo, tem aqui, ó, eu quero que uma variável receba o nome Daniel. Então, eu faço aqui, vou declarar uma variável chamada x, tá certo? X, e o tipo de x vai ser literal, tá bom?
Aí lá no código eu posso muito bem, né? Aí vai começar o código, etc. E a gente pode chegar em algum momento no código que eu posso assim, ó. X vai receber quem? O valor Daniel. Percebam que está entre aspas duplas. Então, X vai ter armazenado, seu conteúdo vai ser o nome Daniel. Da mesma forma, em algum trecho do código, pode ter assim, ó, X vai receber um endereço. Então, está assim, ó, Rua Leonardo da Vinci, número 59. Pronto. Então, X pode receber toda essa frase. Então, X, ela foi programada para receber um dado literal. Como é que eu sei que é literal? Porque está entre aspas duplas, pessoal. Então, quando eu coloco uma coisa entre aspas duplas, a máquina, pelo menos aqui no universo dos algoritmos, tá certo? A máquina hipotética que nós estamos programando vai entender como uma frase. Posso colocar assim também, em algum momento do código, X recebendo isso aqui, ó. Aí você vai dizer, Daniel, mas 75 é um número. Aí você se engana, presta atenção, ó, 75 está entre aspas duplas. Então ele vai entender como se fosse uma frase, como se fosse uma palavra, tá bom? Então é importante ter isso em mente. Se eu quero manipular dados literais, eu coloco entre aspas duplas, tá bom? Para deixar claro que isso aí é um string, que é um dado literal. Mas como é que eu vou utilizar assim um número como um dado literal? Se eu quiser um número, eu coloco como, por exemplo, uma, uma variável numérica. Mas, por exemplo, o número de uma casa poderia ser 75, poderia ser o número de uma casa. O número de uma casa a gente não faz um cálculo matemático sobre o número da casa, né? É só uma identificação da casa. É a casa de identificação 75. Então, é como se fosse o nome da casa, 75, né? Então, a gente não precisa utilizar variáveis numéricas, um inteiro para armazenar, neste caso. Porque se a gente está usando variável numérica, geralmente é para ter um cálculo sobre aquilo ali. Tá bom? Então, voltando aqui ao slide, tipos literais aqui, ó, sempre indicado entre as aspas duplas. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um tipo literal, é um string, né? Se aparecer assim, digite um número, tudo que a gente coloca entre aspas duplas é um string, tá bom? Então, aqui, ó, Daniel Soares, que é meu nome, isso aqui também é um string. Rua José Gabriel Rachid Pires, que é meu antigo endereço, aqui também é um string. 423, entre aspas duplas, é um string. 007, entre aspas duplas, é um string. Apenas uma letra é considerado que é um caractere, né? Uma letra aqui, ó, um caractere também. Uma outra letra, entre aspas duplas, um caractere. Tá bom? Então, a gente vai ver mais isso na prática futuramente. Na linguagem C é um pouquinho diferente. A gente tem duas representações. Então, prestando atenção, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco para cima, porque eu não utilizei o espaço de cima, tá certo? Então, aqui, ó. Então, isso aqui, essa observação aqui é quando eu estou falando de descrição do algoritmo de forma geral, tá certo? Descrição aqui, por exemplo, na narração, no fluxograma, no pseudocódigo, tá certo, pessoal?
Mas aí, quando a gente vai para a linguagem C, é um pouquinho diferente. Aqui, ó. Que é aquilo que a gente vai manipular. Como estamos aqui num curso de introdução à programação, tá certo? A lógica, eu não vou adentrar muito em exemplos que manipulam dados literais. Por quê? Porque a linguagem C é um pouquinho complexa quando está lidando com dados literais. Ela tem alguns problemas, tá certo? De entrada e saída. Então, na linguagem C, por exemplo, nós temos duas divisões. Nós temos aqui os caracteres e o que a gente chama de string, né? Então, caracteres são representados na linguagem C com aspas simples. Tipo assim, ó, A, C maiúsculo, apenas um caractere, tá vendo? Apenas um símbolo do teclado. Quando tá aqui 0, tá bom? E assim sucessivamente, né? Outras coisas. Vou criar aqui, ó. Aqui é um exemplo de conjunto de caracteres. Então, na linguagem C, caracteres são apenas um único símbolo do teclado, tá certo? Apenas um único símbolo. E ele vem, ó, sempre entre aspas simples. No mundo aqui, ó, da querida pseudolinguagem, né? Fluxograma narração, é indiferente. Se for apenas um caractere ou string, é sempre com aspas duplas. Na linguagem C, não. Então, a gente tem que, se você vai manipular apenas um caractere, então, ele é sempre entre aspas simples. Aí, já a string é diferente. É como a gente viu anteriormente. Na string aqui, ó, sempre entre aspas duplas. Como os exemplos que eu dei, né? Daniel. Tá aqui. Casa. 15. Tá certo? Um número de CPF. Por exemplo, colocar aqui, ó. CPF 2190768, por exemplo. Tá bom? São valores numéricos que não vão ser calculados, né? Não vão ser calculados em uma conta. Ele não usa o CPF para calcular em uma conta, né? Tá bom? E aqui, no caso, as strings, ó, sempre em aspas duplas. Tá certo? Na linguagem C. Tá bom? Como eu falei, estou colocando mais aqui a título de informação, porque nos exemplos que eu irei dar, que iremos ver, como é a introdução à linguagem de programação, eu não irei explorar muito esses diferentes. Muito embora na linguagem C, para a gente trabalhar com caracteres, a gente tem um tipo de variável para isso. A gente, na linguagem C, é o tipo char, tá bom? Mas ela não é, na verdade, um caractere. Na verdade, ela é um inteiro fantasiada de caractere, tá certo? Mas serve para armazenar caracteres, geralmente. Na linguagem C não tem um tipo que manipula caractere, mas a gente utiliza o char, que é um tipo inteiro, na verdade. São detalhes da linguagem C. Outras linguagens trabalham com coisas mais precisas, tá? Vamos lá. Dar seguimento aqui, nossa jornada. Então, nós temos também tipos de dados lógicos. Então, a lógica trabalha com a verificação de sentenças, a lógica argumentativa, né?
Ela trabalha com a verificação de sentenças de pensamento lógico para ver se está verdadeiro ou falso, tá certo? Então, nós temos nesse universo os dados lógicos. Então, não tem mais espaço para eu puxar uma seta vindo aqui, né, de dados. Vou criar aqui embaixo, tá bom? Opa, peraí. Então, tá aqui, ó, 2, né? Então, vou puxar aqui embaixo, ó. Tá aqui, dados lógicos, tá? Para continuar. Então, quando a gente fala tipo de dado lógico, já falamos de dados numéricos, literais, dados lógicos, né? Os tipos de dados lógicos, eles trabalham com a verificação de uma sentença lógica. No caso aqui da lógica proposicional, né? Enfim. Então, nós temos uma proposição lógica e nós temos que verificar, afirmar se aquela proposição é verdadeira ou falsa. Por exemplo, temos a proposição 1 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. P1. Proposição é: o dia está bonito. P2. Vai ser assim. O dia chove, né? Então, assim, está chovendo. Então, se for a proposição lógica no sentido P1 e P2 acontecendo ao mesmo tempo, isso indica que o quê? Que o dia está bonito e está chovendo. É um dia chuvoso bonito. Se fosse P1 ou P2, então, ou o dia está bonito ou está chovendo. Tá certo? Então, existe uma tabela de verificação, que a gente chama de tabela verdade. Isso aí a gente vai ver mais à frente, quando estiver falando de condicionais na linguagem de programação, que é uma forma da gente verificar se uma sentença lógica é verdadeira ou falsa. Então, dados lógicos armazenam que tipo de valor? Valores binários, tá certo? Então, ou são verdade ou falso. É esse que o dado lógico armazena. Então, também são chamados de dados. Está aqui mais abaixo para vocês, peraí. Também chamamos dados lógicos aqui de dados booleanos. Em homenagem ao cidadão George Boole, que foi o cidadão que retirou, que estudou formalismo matemático para as sentenças da lógica proposicional, tá certo? Matemática do século XVIII, não lembro agora, tá certo? Então, por exemplo, na linguagem Pascal não, né? Na linguagem Java, tá aqui, ó. O Java
nós temos na linguagem Java um tipo de variável que é chamada bool. É bool? Não sei. Mas tem um tipo de variável, não sei se é bool ou boolean. Não lembro agora. Agora ficou falhando a memória. Que, por exemplo, posso colocar assim, declarar a variável boolean x e x recebe o valor verdadeiro ou falso. Do inglês verdadeiro é true, tá certo? E pode ser aqui também x receber false, que é falso, né? E na linguagem Java, Daniel? Na linguagem C, né? No C, o que é que a gente tem? A gente não tem, tá bom? A gente não tem. Mas acontece que o C, a gente tem o seguinte, que qualquer valor diferente de zero, vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. E para valores igual a zero, tá certo? Valores iguais, né? Iguais a zero, nós temos o quê? Representa o falso, tá bom? Então é isso. Se eu quero tratar se x igual a zero na linguagem C, então quer dizer que se eu for fazer um teste lógico com aquela variável, a linguagem C vai dizer assim, isso aqui é falso, isso aqui não funciona. Se x for diferente de zero e fizer um teste lógico na linguagem C, a linguagem vai dizer, opa, então a sentença x é verdadeira, tá bom? A gente vai ver coisas mais práticas nesse sentido, como eu falei para vocês, quando estiver trabalhando com condicionais, né? Condicionais, desvios condicionais. Que é o quê? Se a variável possui determinado valor, então o programa executa um trecho de código. Se não, ou seja, se a variável possui um valor diferente, ou seja, se a variável não é verdade que a variável possui aquele valor, vai executar uma programação diferente. Então a gente vê aí o uso, né, de verdadeiro e falso, tá bom? Então vamos seguir a jornada aqui, ó, mais à frente. Então a gente tem aqui um pequeno exercício. Classifique os conteúdos das variáveis a seguir de acordo com seu tipo, assinalando com I para inteiros, R para reais, L para lógicos e C para literais. C, no caso aqui, seria como se fosse caracteres, né? Então, aqui no caso, vamos ver se dá para desenhar aqui. Vamos desenhar. Será que dá? Oh, que maravilha! Então, vamos aqui. Vamos apagar essa bobagem que eu fiz, pronto. Então, vamos lá. Então, alternativa A, zero. Zero é o quê? Então, aqui neste caso, pensando no mundo dos algoritmos, tá certo? Então, aqui, a gente assinala I para inteiros, R para reais, L para lógicos e C para literais, tá certo? Então, zero é o quê? Zero é um inteiro, né? Então, aqui pode ser I. Aí você faz, Daniel, mas zero também é real, certo? Então, aqui pode ser R, ó. Porque o zero também está no conjunto dos números reais. 5,7. I não é inteiro, só pode ser real, né? 5 entre aspas duplas. Isso aqui é uma frase falando a palavra 5. Então, isso aqui é um literal. Lembrando, entre aspas duplas, frase. 0 entre aspas duplas também é um literal, pessoal. Já mostrei para vocês, tá certo? Isso aqui também é um literal, porque está entre aspas duplas. Aqui, ó, alternativa B, verdadeiro. Verdadeiro é um valor lógico, ó, não tem aspas duplas. Então, isso aqui é lógico. Opa, me enganei aqui, hein, pessoal? Peraí. Não é L para valores literais, é C, né? Perdão aí que foi a caneta que errou, não fui eu não. Pronto. Então, aqui, ó, verdadeiro, valor lógico, tá certo?
porque ele indica um valor booleano, indicando se aquilo ali é verdade ou falso. Então, esse próximo aqui, 45,8976. Então, isso aqui está com cara de um valor real, certo? H aqui, ó, 443 entre aspas duplas. Tá? Então, isso aqui é um literal, né? Então, o C é para literais aqui, ó. Então, C, né? É um string. Casa 8, também uma frase, ó. Um string. Falso. Opa, isso aqui é um lógico. Ih, rapaz, se enganou, né? Tá entre aspas duplas. Então, isso aqui, ó, é um literal. Menos 678. Isso aqui pode ser tanto inteiro quanto real. Tá certo? Falso, sem aspas duplas, é o mesmo que esse aqui, ó. Então, a gente tem o quê? Lógico. 34 pode ser inteiro ou real. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês. Façam os exercícios. Tenham certeza que compreenderam para dar continuidade. Vamos ver aqui. Variáveis. Isso aqui é um tema importante na linguagem de programação. Vamos ver como está aqui o nosso quadro de hoje. Olha só o tanto que a gente já falou nesse pequeno tempo. Então, vou puxar aqui um pouquinho de lado, tá certo? E vamos falar de variáveis. Não, puxar de lado não, dando continuidade para baixo é melhor na hora de gerar o PDF. Opa! Pronto. Vou falar aqui. Aqui tá bom, né? Vou falar agora do que vem a ser. Pronto. Variáveis. Próximo tópico de hoje. Importantíssimo, né? Então vamos lá. O que são variáveis? Então, pela lógica, né? É correto afirmar, é verdade afirmar que variáveis são valores que não se alteram, tá certo? Não se alteram. Ou melhor, que se alteram, né, Daniel? Daniel. Valores que se alteram, que são variáveis. Que podem, melhor aqui, ó. Que podem variar. Acho que é melhor. Valores que podem variar ao longo do programa. Como assim? Pessoal, eu estou sentindo que estou muito teórico. Então, vamos para a parte prática agora, para a gente repassar tudo que a gente viu, tá certo? Antes de aprofundar em variáveis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o deve ser mais. Antes de continuar.